Olá, estamos aqui de volta com mais uma aula de verbos. Bem, quando se pensa nesse assunto, verbos, pensa-se em dois grandes grupos. De um lado, conjugação verbal. Então, é o primeiro grupo de questões e nós já estudamos. Então, você já estudou comigo essa primeira parte da matéria de verbos, né? Que é aquela que trata da conjugação, da flexão do verbo. E aí, dentro desse tópico, estudamos o indicativo, o subjuntivo, você já sabe conjugar, você já sabe conjugar o imperativo. Então, isso tem a ver com conjugação, foi o que acabamos de estudar. Agora, estamos entrando no segundo bloco, a segunda metade, né, do caminho, que é mais curta, entretanto, né? Claro, flexão verbal é assunto extenso. Mas o assunto que vem agora, ele vai se somar ao anterior. Lembra que eu disse que quando se aprende uma língua estrangeira, aprende-se verbos assim, por semântica, né? Então, é como se você estivesse estudando aí uma outra língua, em que você precisasse entender, nesse estudo dessa língua, você precisasse entender a diferença entre o present perfect e o past simple. Pois bem, isso acontece na língua portuguesa. Então, nós vamos agora estudar o uso dos tempos verbais. Isso é semântica, semântica dos verbos. Bem-vindo a essa aula que é tão importante e ao mesmo tempo tão interessante. Vamos lá. Semântica dos verbos. Bem, primeiro vale lembrar que são 3 os modos verbais. Indicativo, que é aquele que assegura algo. Então, indicativo é aquele que indica fato. Já falamos isso até lá na aula de flexão verbal, mas vamos lá. Subjuntivo, que é aquele que indica hipótese, possibilidade. E o imperativo, que é o modo verbal que apresenta ideias de ordem, pedido, convite e súplica. Esses são os 3 modos verbais. Esses modos verbais, eles aí, a partir daí, vão se subdividindo, né? Então, você aprendeu comigo anteriormente os tempos do indicativo, aprendeu os tempos do subjuntivo, aprendeu a conjugar imperativo, isso você já sabe. Aprendeu que, inclusive, existem os tempos compostos no indicativo e no subjuntivo. Então, tudo isso você já estudou. Agora, nós vamos nos ater àquilo que cai em prova na parte de semântica. O que a sua banca pede em relação a esse assunto? Semântica, que é o uso dos tempos verbais. Na realidade, a banca só quer saber do indicativo. Você vai ver que as questões que vêm em prova buscam que o candidato explique a diferença entre os tempos do indicativo. Presente, os 3 pretéritos. Qual é a diferença de utilização entre o futuro do presente e o futuro do pretérito? Semanticamente, qual é a diferença entre esses 2 tempos verbais? É isso que você vai aprender aqui comigo. Agora, antes de seguir com esse assunto, preciso que você entenda que o português, língua portuguesa no Brasil, em relação a verbos, em relação a esse assunto, a utilização do português do Brasil é muito restrita dos tempos verbais. É isso, você precisa agora parar para pensar comigo. Vamos lá. Em vez de o brasileiro usar os tempos verbais nas situações em que eles devem ser usados, é muito comum que o brasileiro utilize um único tempo verbal para indicar um monte de coisa. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim: amanhã eu vou à sua casa. Se você parar para pensar, trata-se aqui de uma ideia futura, amanhã. Então, teoricamente, o que se esperaria dessa frase? Que eu usasse o futuro, amanhã irei. Mas é típico da língua portuguesa, registro Brasil mesmo, porque português de Portugal não é assim, usar o mesmo tempo. Então, você fica usando o presente, tanto para indicar presente quanto para indicar futuro. E é isso que você vai estudar aqui comigo. Então, em cada tempo verbal que você vai ver a seguir, os tempos do indicativo, você vai ver que normalmente existe uma situação que é aquela mais comum e outras em que aquele tempo verbal, isso acontece com muitos tempos verbais, aquele tempo ele acaba expressando outras ideias que nem seriam comuns a esse tempo verbal.
como esse exemplo aqui que eu te dei. Não se esperaria em uma outra língua, se você for estudar inglês, quando você tiver que usar um verbo indicando o futuro, um tempo verbal, você vai usar o futuro, não o presente. No português do Brasil é muito comum essa flexibilidade. E o que isso implica, né? O que isso implica nas provas? Por que você tem que saber isso para fazer prova? Porque nas provas é muito comum esse tipo de questão. Veja, se eu pergunto a você, vamos lá, numa frase, nessa frase que eu acabei de trazer, amanhã eu vou à sua casa. Se eu perguntar a você se nesta frase a troca de vou por irei gera erro gramatical ou alteração semântica, você vai me dizer que a assertiva está errada. Não gera erro gramatical nem alteração semântica. Tanto faz dizer amanhã vou como amanhã irei. A troca de vou por irei mantém o sentido da frase. O que você não pode é entrar numa de dizer assim, não, mas espera aí, uma coisa é você dizer vou, presente. Outra coisa é você dizer irei, futuro do presente. Olha, aqui não. Aqui você está dizendo a mesma coisa. A troca do presente pelo futuro do presente não gera alteração semântica, por quê? Porque a ideia de futuro permanece. E o que vale nessas questões de semântica é a ideia. Tá certo que quando você usa o presente para indicar futuro, você demonstra que você quer muito realizar aquela ação. Ah, sem dúvida, né? Enfim, sem dúvida, se alguém no lugar do futuro usar o presente para você, numa ação futura, você pode ter certeza que essa pessoa deseja essa ação. Por exemplo, o noivo que enrola a noiva para casar. Enfim, se ele diz assim para ela, fique tranquila, meu bem, eu casarei com você. Se eu ouvir um casarei, ferrou. Ainda mais eu que vivo disso e fico alerta ao discurso do outro. Falar casarei me dá um desânimo, casarei. Porque aquele que quer casar, ele não diz casarei, ele diz eu caso, meu bem, eu caso com você. A gente até sabe que essa ação não vai ser agora. A gente até sabe que esse presente tem valor semântico de futuro. Mas dá uma paz ao coração ouvir, eu caso com você, meu bem. E aí, você começa a entender o que as pessoas falam pelo discurso, pela manipulação dos tempos verbais. Eu sou apaixonada por esse assunto. Bem-vindo à aula de semântica dos tempos verbais, típica da língua portuguesa, Registro Brasil. Você está, inclusive, se preparando para as grandes questões de concursos da sua banca. Aproveite a aula. Vamos lá. Bem, você já conhece aqui os modos verbais, agora nós vamos ao modo indicativo, que é aquele que cai de fato em prova. É sobre ele que a banca vai querer que você fale nas questões. Então vamos atacar, vamos lá. Presente do indicativo. Presente do indicativo é aquele que expressa um fato que ocorre no momento em que se fala. Bom, essa é a utilização mais comum do presente do indicativo. Ele nasceu para isso, tá? Então lembra que eu disse que você vai sempre ver a utilização mais comum e vai ver outras, dependendo do tempo verbal. Há tempos verbais que têm outras possíveis utilizações. Então vamos ver a situação padrão, a situação mais comum de uso do presente do indicativo. É essa aí. É aquela ação que ocorre no momento em que se fala. Veja, Guilherme está cansado. Por que eu usei o presente do indicativo? Porque eu estou indicando uma ação que ocorre no momento em que se fala, ocorre agora. Ele está cansado agora. Tá. Só que o presente do indicativo, ele também pode ser utilizado para outras situações. Vamos ver? Primeira situação. Outra situação, né? Primeira, outra situação. Conferir realidade a fatos passados. Nesse caso, anote aí, nós temos o chamado presente histórico. Bom, então, o que seria esse presente histórico? Veja o exemplo. Em 1500, Cabral descobre o Brasil. Bom, perceba que está claro no contexto que essa foi uma ação passada.
pretérita. Isso já aconteceu, não é mesmo? Tá, e por que eu usei o presente? Eu poderia ter usado o pretérito? Poderia. Nessa frase, a troca de descobre por descobriu não geraria erro gramatical nem alteração semântica. Você pode dizer, em 1500 Cabral descobre, em 1500 Cabral descobriu. O sentido é o mesmo. Mas por que então usa-se o presente, já que a ideia é de passado? É porque é uma ação passada que, se você colocar no pretérito, vai parecer muito distante. E quando você conta uma história, se você quiser tornar essa história mais real, mais próxima daquele momento em que você a narra, você vai contá-la no presente. É muito bom contar a história no presente. Quer ver? Eu vou contar aqui uma história, eu vou narrar um episódio no pretérito perfeito. 8 horas, acordei, tomei banho, tomei café, cheguei ao meu estúdio, iniciei a minha aula. Olha, eu estou contando a história no pretérito perfeito. Beleza. Agora, olha o que eu vou fazer. 8 horas, acordo, tomo banho, tomo café, arrumo-me para o estúdio, chego ao trabalho. Veja, eu estou contando a mesma história, só que agora no presente do indicativo. Por quê? Porque eu quero aproximar os acontecimentos passados, pretéritos, do momento presente. Fica mais emocionante. Mas isso significa alteração semântica? Não. Então, não esqueça, a troca do presente pelo pretérito perfeito não gera alteração semântica nem erro gramatical, porque nesse caso está se usando o presente com valor de pretérito. É o chamado presente histórico. Legal, né? Mas o presente também pode vir com valor de futuro. Foi o exemplo que eu te dei no início da aula. Quando você tem um evento, um acontecimento futuro, mas que você quer aproximar do momento presente, é muito comum usar-se o presente no indicativo. Então, vê, vou amanhã para Búzios. Eu posso dizer vou. Tudo bem, beleza. Posso dizer vou, assim como eu poderia dizer irei. Então, a troca de vou por irei não gera erro gramatical nem alteração semântica. Eu posso dizer vou, eu posso dizer irei. Vou amanhã para Búzios, irei amanhã para Búzios, o sentido é o mesmo, você só quer aproximar. Aliás, no português do Brasil, nem é comum usar-se o futuro do presente, né? Não é, você até corre o risco de sofrer bullying se você fala assim, quer ver? Amanhã estudarei português. Se você fala amanhã estudarei português, você corre o risco de sofrer bullying. Estudarei, o pessoal fala, pra quê? Tanta formalidade. Como é que as pessoas falam? Amanhã vou estudar. Elas, no lugar do tempo verbal, elas utilizam uma locução verbal com valor de futuro. Vou estudar. Isso é erro? Não. Se a banca perguntar a você se a troca de uma forma pela outra gera alteração semântica ou erro gramatical, não. A ideia de futuro permanece. Por quê? Isso é típico do português do Brasil. Economia de tempos verbais mesmo. Tá. Então você acabou de aprender que pode-se usar o presente para o passado ou para o futuro. Agora nós vamos falar dos pretéritos. Vamos começar pelo pretérito imperfeito. Os pretéritos são muito importantes nas provas da sua banca, tá? Vamos começar pelo pretérito imperfeito. Lembra o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito é aquele que, para conjugar, usamos o antigamente antes do verbo. Tá. O pretérito imperfeito, normalmente, ele indica fatos repetidos, frequentes, habituais no passado. Aliás, eu gosto muito dessa palavra, olha, você não pode esquecer. Isso aqui é uma palavra forte, uma palavra-chave para você sempre se lembrar do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito indica continuidade, ação contínua, ação repetida no passado. Continuidade. Veja o exemplo.
Quando era pequena, brincava de boneca. Esse era é uma ação contínua, repetida, habitual no passado. Brincar também é o pretérito imperfeito do verbo ser, era, e o pretérito imperfeito do verbo brincar, brincava. E nesses dois casos, né, nessa frase, o que se quer indicar com pretérito imperfeito? A ação contínua, repetida do passado. Brincava, era. Pretérito imperfeito também aparece muito junto a outra ação no pretérito perfeito. É muito comum isso, inclusive em frases do dia a dia. Veja o exemplo. Pedro tomava banho quando o telefone tocou. Bem, aqui nada demais, é só para você ver, mais uma vez, que o pretérito imperfeito, neste exemplo, está indicando aquilo que ele indica, normalmente, que é continuidade. Perceba que aí nós temos duas ações. A ação de tomar banho, que é contínua, Pedro tomava banho. Eu posso inclusive trocá-la pelo gerúndio, estava tomando banho. E a ação instantânea, tocou. Tocou está no pretérito perfeito. Por quê? Porque é uma ação instantânea. Essa é a diferença entre o imperfeito e o perfeito. O imperfeito é uma ação contínua, repetida, e o perfeito é uma ação instantânea. São duas ações pretéritas, as duas do passado. A diferença está na duração. Tranquilo? Tá. Agora, existe uma outra situação de uso do imperfeito que é bem diferente da anterior, que é a de continuidade, que é uma situação em que, digamos que você ligue para alguém e fale assim: oi, tudo bem? Vamos jantar hoje? Aí a pessoa fala assim: olha, eu até jantava hoje. Se a pessoa fala, eu até jantava comigo, se a pessoa fala, eu até jantava, e cai a ligação, se isso acontece comigo, eu não ligo, eu não retorno. Mentira, não é disso. Mas, o que você espera na sequência? Quando você fala, eu até jantava. Quando uma pessoa fala, eu até jantava, que é o mesmo que até jantaria, futuro do pretérito, você vai ver já já. Então, tanto faz, jantava, jantaria, tá? Tanto faz mesmo. O que esse jantava está indicando? Aliás, há pessoas que acham até que isso está errado, falar eu até jantava, que teria que ser jantaria. Não está errado. Nesse caso, está se usando o pretérito imperfeito jantava, não para indicar uma ação contínua, que foi a que você viu agora comigo, e sim para indicar uma ação desejada, mas que não vai rolar. Desejada, mas não realizada. Uma ação planejada, esperada e não realizada. Ou seja, pode cair a ligação, mas você já sabe que se ligar de novo, não vai rolar. Então, é o imperfeito com sentido bem diferente do sentido anterior, né? É uma ação que não vai acontecer, não realizada. E aí vem o pretérito perfeito. Bom, aí a gente fica aqui pensando, né? Aliás, eu sempre fiquei pensando. Aliás, eu vou dizer, eu estudei inglês, né? Minha formação foi em inglês. Fiz letras, português e inglês. E eu nem pensava em dar aulas de língua portuguesa. Por quê? Porque eu era apaixonada pelo ensino da língua inglesa. Porque ele é todo sistematizado. Então, para mim, o inglês, ele tem mais base didática. E eu gosto disso. Mas o que eu fiz? Eu trouxe tudo que eu aprendi a sistematizar no inglês, eu trouxe para o português. Então, mas ninguém me ensinou. Eu tive que ralar para fazer a analogia entre as duas línguas. Porque assim, eu ficava pensando, né? Vamos lá. Por que o nome, ninguém me falava isso. Por que o nome do pretérito perfeito é perfeito? Por que o outro, coitado, é chamado de imperfeito? Era uma dúvida que eu tinha, ninguém nunca me explicou, porque também ninguém explicava por que o nome, qual era o valor, qual era o sentido de cada um. E eu ficava pensando, poxa, enfim, era uma loucura da minha cabeça, mas eu ficava assim, poxa, o imperfeito, coitado, ele tem defeito, ele tem problema. O perfeito não, é a perfeição. Qual é a diferença? Eu ficava me questionando. Então, a diferença está aí. O imperfeito
é o past continuous do inglês. Enfim, se você estudou inglês, aproveite. É o past continuous, é uma ação contínua, é o imperfeito. I was taking a shower. Era assim no inglês. Ou seja, eu tomava banho, é uma ação contínua. O perfeito é uma ação instantânea que começa e acaba. É o simple past do inglês. Então, assim, começou e acabou. Entendeu? Por isso ele é perfeito. Por que ele é perfeito? Qual é a perfeição? O imperfeito, coitado, ele não começa e acaba, ele fica durando. O perfeito não, ele é perfeito, ele é chamado assim porque ele é, anote isso aí, uma ação pontual no passado. Ação pontual que começou e terminou no passado. Que começa e termina. Por isso ele é perfeito. Guarde muito esse nome, pontual. Veja. Exemplos. Conversei com a Andréia hoje. Ó, o pretérito perfeito, ele tanto pode ser usado para um passado próximo, recente, como ele pode ser usado para um passado distante. Conversei com a Andréia em 1990. Ou seja, na língua portuguesa, você não faz distinção de... Você não usa um tempo verbal diferente se o passado for recente e o passado for distante. Por exemplo, no inglês você usa. Se o passado é recente, você usa o present perfect. Se o passado é distante, você usa o simple past. No português, não. É o pretérito perfeito tanto para um passado recente quanto para um passado distante. Por que é ele que traz essa ideia? Não importa, recente ou distante, ele vai indicar essa ação completamente acabada. É isso que ele indica, pretérito perfeito. Já o mais que perfeito, com esse nome, mais que perfeito, aí eu adorei. Aí eu comecei, né? Porque eu pensei, bom, mais que perfeito então é mais. É mais passado que qualquer outro passado. Então, mais que perfeito, quando ele vem à frase, é para indicar uma ação mais passada, ou seja, uma ação anterior a outra no passado. Veja o exemplo. Pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é utilizado em geral para expressar um fato já terminado antes de outro no passado. Então eu gosto muito disso, ó, antes. Não esqueça isso, tá? Gosto de dizer que ele é o passado anterior. Por isso ele é o mais que perfeito. Passado anterior é o pretérito perfeito. Olha, o pretérito mais que perfeito, ele vem sempre no contexto, não precisa ser na mesma frase, tá? Mas no contexto ele vem sempre junto a outro pretérito. Pode ser um pretérito perfeito, pode ser até um imperfeito. Ele vem sempre com outro passado, nunca sozinho. Por que que ele nunca vem sozinho, o pretérito mais que perfeito? Porque se ele indica essa anterioridade, ele precisa estar vinculado a um outro passado. Para ali no contexto, você vê que ele está indicando uma ação anterior a outra. Ele acontece primeiro. Veja o exemplo. Ele já estudara quando sua namorada ligou. Esse já ajuda muito, né? Porque esse já indica uma ação anterior. Uma ação que aconteceu antes da outra. Por isso, ela está no mais que perfeito. Ele já estudara, anterior. Quando sua namorada ligou, é a ação posterior. A ação anterior, então, fica no mais que perfeito. Agora tem o seguinte, lembra que estudamos os tempos compostos e eu disse a você, olha, o pretérito mais que perfeito, repita comigo, o pretérito mais que perfeito composto reescreve o pretérito mais que perfeito simples. Era isso que eu queria dizer, veja, tanto faz dizer ele já estudara, como dizer ele já tinha ou havia estudado. Ele já tinha, ele já havia estudado.
Então, olha o que eu fiz. Eu troquei o mais que perfeito simples. O simples é aquele que vem com a desinência ará. Pelo mais que perfeito composto. Composto é aquele que tem tinha ou havia, é o verbo ter ou haver no imperfeito, seguido de particípio. Tinha ou havia estudado. Entendido? É. Bom, então agora você já sabe os pretéritos. Não esqueça, então, repita comigo. Pretérito perfeito, ação pontual. Pretérito imperfeito, ação contínua, repetida. Pretérito mais que perfeito, ação anterior. Pronto. Para fechar, vamos falar dos futuros. Futuro do presente. Por que ele recebe esse nome, hein? Vamos pensar. Futuro do presente é aquele que, com esse nome, só pode ser um futuro para o momento presente. Então, ele indica um fato futuro em relação ao momento em que se fala. É um futuro para o momento presente, posterior ao presente. Exemplo, viajarei na próxima semana. Quando você fala viajarei na próxima semana, você está usando o futuro do presente para indicar uma ação posterior ao presente. Faz sentido. Já o futuro do pretérito, ora, se o futuro do presente é o futuro em relação ao presente, o futuro do pretérito é uma ação posterior, uma ação futura em relação a um acontecimento no passado. O futuro do pretérito, então, indica uma ação que acontece posteriormente a outra no passado. É você no passado quando você vislumbrava o futuro. Como assim? Vou te mostrar, veja. Esse é o uso mais comum dele. Ele disse que faria todos os deveres. Nesse caso, estamos com uma ação pretérita. Ele disse é pretérito. Que faria, futuro do pretérito. Uma ação posterior ao pretérito. Ele disse que faria todos os deveres. Esse é o uso mais comum do futuro do pretérito. Ele vem junto ao pretérito perfeito, indicando uma ação futura ao passado. Só que não é essa a única situação de uso do futuro do pretérito, não. Essa é a mais comum. Foi o que eu disse lá no início da aula de semântica dos tempos do indicativo. Eu falei, olha, com muitos tempos verbais, você vai ver situações mais comuns, que são aquelas em que se usam esses tempos tradicionalmente. Então, tradicionalmente, o futuro do pretérito, ele vem assim, indicando o fato futuro em relação ao pretérito, mas existem aquelas outras situações que são, eu vou trazer aí, o futuro do pretérito, ele tem mais duas situações que são comuns em prova. Veja só. Uma outra situação do futuro do pretérito, diferente da anterior, diferente da situação padrão, é essa aqui. Futuro do pretérito indicando dúvida, incerteza. Exemplo, quem estaria lá? Nesse caso, está se usando o futuro do pretérito para indicar uma dúvida no presente. Você entende? Olha só. Nesse caso, o futuro do pretérito nem vem com ideia de futuro. Ele está vindo com ideia de presente. Por exemplo, se você chega, né, a porta está fechada, você pode perguntar assim, quem estaria no banheiro agora? Concorda comigo que nesse caso você está usando o futuro do pretérito não para indicar uma ação futura e sim para uma ação presente, mas você usou aqui para indicar dúvida, incerteza? Pronto. Esse, aliás, é até um uso muito comum do futuro do pretérito. E a terceira situação, você já deve ter falado ou ter ouvido por aí, é essa. A de futuro do pretérito indicar polidez, desejo em tom polido. Exemplo, gostaria de um café? Então, nesse caso, está se usando o futuro do pretérito por uma questão de educação. Observe que nesse caso poderíamos até usar um verbo no presente, aceita um café, mas a frase perderia seu tom polido, educado. Aliás, eu faço questão de colocar isso aí, né? Porque as pessoas, você nunca viu alguém zoar o outro
que tenha usado o futuro do pretérito, não? Putz, eu já vi demais. Aliás, se é uma coisa que eu acho irritante, é esse preconceito linguístico. Muitas pessoas que não estudam bem a língua, né, acabam usando aquele pouco que elas sabem contra os outros. Acho brega isso, tá? Pra não dizer coisa pior. Então, assim, por exemplo, a pessoa chega pra outra... Não, isso já aconteceu, você já viu isso acontecer, né? Vamos lá, você liga pra alguém, aí você fala assim, liga pra casa da pessoa, pro trabalho. Eu gostaria de falar com fulano, aí a pessoa que atende fala, você não gostar, você não quer. Você gostaria ou você quer? Você nunca ouviu ninguém falar isso, você já deve ter ouvido. É um preconceito, é horrível. O que você vai falar para essa pessoa? Fala assim, meu bem, olha só, você não conhece semântica dos tempos verbais. Eu não estou usando aqui o futuro do pretérito com ideia de dúvida. Não, esse é um dos valores semânticos do futuro do pretérito. Eu estou usando aqui o futuro do pretérito com sentido de polidez. Eu estou sendo educado, mas pelo jeito você não tem essa educação. Aí eu fico... Por quê? Porque não está errado, entende? É polido. Agora, é claro que se alguém te perguntar se a troca, gostaria de um café, a troca de gostaria por quer, presente do indicativo, você quer um café, se eu trocar o gostaria pelo presente, isso vai gerar alteração semântica? Não. Mas, Adriana, ser mais polido ou menos polido, isso não é mudança de sentido, não? Não. Não muda o sentido. O sentido é o mesmo. Você só acrescenta uma educação, uma polidez. Só isso. Entendido? É, muito legal, né? Pronto, você acabou de aprender semântica dos tempos verbais. No próximo bloco, vou só falar de mais um item importante em semântica para a gente fechar essa teoria. Fique ligado, já volto com mais. Até já!